Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Como é que vocês estão? A prof aqui tá tudo bem, tá calor, né? Tamo aí, né? Hoje a nossa aula vai ser de história, a nossa aula maravilhosa aí de história, né? E aí, hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre a imprensa operária. Meu Deus, prof, a gente já vem trabalhando aí, né? Sobre a imprensa no Brasil, como que ela surgiu, revistas, jornais, né? Hoje a gente vai ver aí um pouquinho sobre a imprensa operária, né? Qual que foi a importância? Na semana passada, na quarta passada, a gente viu sobre a imprensa feminina, né? Hoje nós vamos ver a imprensa operária. Beleza, galera? Bora lá? Né? Então vejam lá. Mais ou menos entre o final do século XIX e início aí do século XX, né, houve um grande crescimento aí do número de indústrias instaladas no Brasil. Aí é o nosso processo de industrialização que a gente fala, né? E que temos até hoje aí as indústrias surgindo aí no nosso meio, tá? E surgindo e vindo para Ponta Grossa, no caso, né? E crescendo cada vez mais aí a nossa cidade, né? Cresce a nossa economia, cresce o número de empregos e assim por diante, certo? E aí lá no século XX, o número de indústrias foi tendo um aumento gradativo aí, né? E nesse período, os trabalhadores, eles não tinham direito trabalhista, como a gente tem hoje, né? Hoje, as pessoas têm os seus direitos trabalhistas, mas naquele período, eles não tinham esse direito trabalhista. E as condições de trabalho eram péssimas, né? E eles estavam muito insatisfeitos, né? Muitos desses operários estavam muito insatisfeitos com essas condições de trabalho que eles tinham, gente. Por exemplo, hoje, né? Na sua maioria, as pessoas têm que cumprir uma jornada de 8 horas trabalhada, certo? Certo. Naquele período, não. Às vezes eles trabalhavam 12, 15 horas por dia, até mais, tá? Então, assim, eram condições péssimas, eles não tinham direitos de, por exemplo, não tinha direito de férias, não tinha direito de tirar folga, não tinha isso. Hoje, a pessoa tem alguns desses direitos, tá? E aí, né, eles queriam reivindicar esses direitos, né, para eles poderem ter condições de vida melhor e ter condições de trabalho melhor, né? E o que vai acontecer? Para divulgar essas ideias deles e denunciar essas péssimas condições de trabalho, né, o que vai acontecer? Os operários vão começar a criar jornais para poder denunciar isso, porque, né, algum meio eles tinham que achar para poder reivindicar esses direitos. Então, o que eles acharam? Os jornais. E muitos imigrantes trabalhavam nas fábricas, já que eles haviam atuado aí muito no direito trabalhista em seus países de origem. Por que tinha muito imigrante aqui já naquele período? Porque tinha muita propaganda para fora do Brasil, dizendo que o Brasil era um bom país para se morar. E tinha uma propaganda, assim, ótima, né? Não tinha nada falando sobre as condições de trabalho, como que era viver aqui. Não falavam nada, só falavam coisas boas de como morar aqui. Não ia nenhuma informação para fora lá falando sobre as péssimas condições, né? Não colocavam lá o que era bom e o que era ruim, só ia o que era bom, tá? Então, muitos imigrantes acabaram vindo acreditando ter uma vida melhor aqui, tá? Por isso, tá? E aí, muitos imigrantes, né, trabalhavam ali nas fábricas e tudo mais, e eles já haviam atuado nessas lutas lá nos seus países de origem, né? E tudo bem, né? Então, o que eles fizeram? Eles ajudaram a contribuir para organizar os trabalhadores e a criação dos nossos primeiros jornais operários brasileiros, tá? Então aí a gente vai ter aí o nosso primeiro jornal brasileiro, que é chamado A Classe Operária, o nosso primeiro jornal aí da imprensa operária, né? E aí nós vamos ter lá o rádio e a televisão no Brasil. O que isso vai influenciar aqui, né? Durante o século XX, né, novas invenções, né, vão passar a fazer parte aí do cotidiano da nossa população. E muitas dessas inovações, elas vão passar pela imprensa brasileira, e aí vai ser o caso aí da nossa televisão e nosso rádio, né?
A primeira transmissão de rádio que a gente vai ter em nosso país vai ocorrer lá em 1922. Provavelmente a bisa de vocês já era viva aí, né? Se não era viva, estava para nascer aí nesse período, tá? A bisa de vocês, talvez, tá? Não posso dar certeza. E aí, com a popularização aí nas décadas seguintes, foi ganhando aí. Então, permitiu que milhares de pessoas fossem ouvintes do rádio, né? De diferentes países do mundo. Tanto que a gente tem até hoje, né? O horário de Brasília. Isso permaneceu lá com Getúlio Vargas, veio lá e permanece até hoje o nosso horário de Brasília. E aí a televisão veio chegar na década de 50 aqui. É pouquíssimo tempo atrás, gente. Pouquíssimo. Tem aí uns 60 anos, tá? Um pouquinho mais, 60 anos, tá? E aí, ao longo aí dos anos, ele deu continuidade nesse processo de ampliação à imprensa, onde vai se tornar um dos principais veículos de transmissão. A televisão, ela começa a perder o espaço quando a internet surge. Porque as pessoas, não que elas deixam de assistir televisão, mas elas procuram notícias através da internet hoje em dia, né, gente? Hoje a gente já tem a internet aí também como um novo meio de comunicação, aí uma nova imprensa nossa aí surgindo. Certo, gente? Agora nós vamos fazer a atividade lá da página, deixa só a prof conferir aqui, tchananã. Se eu não me engano é página 253, tá? Vai aparecer para vocês lá. Observe o anúncio a seguir e depois responda as questões. Aí vocês vão olhar lá que tem o nome da loja, né? A Mapping Store, né? Ele vai trazer lá que é de São Paulo, Santos, Londres e Paris, que é onde tem as lojas, tá? E aí ele coloca até no cantinho ali, anúncio de uma rede de lojas de 1920. Aí ele pergunta lá pra gente na letra A, qual é o nome da rede de lojas anunciadas? O que nós vamos responder? Mapping Store. A prof vai apagar o quadro. Um piscar de olhos, a prof volta, tá? A prof vai colocar a resposta aí. Falei que eu voltava no piscar de olhos? Então, lá na letra A, ele pede para vocês colocarem qual que é o nome da rede de lojas anunciada. Vocês vão colocar Mapping Store. A prof já aproxima a imagem ali, tá bom? Primeiro a prof vai responder todas e daí eu coloco o quadro aqui. Aí qualquer coisa vocês não pausem na tela e aí copiam. Belezinha? Na letra B, ele pede lá, segundo o anúncio, em que cidades essas redes de lojas eram encontradas. Eles estão pedindo para vocês circularem. A prof falou lá, né, alguns minutinhos atrás, que é Londres, Paris, São Paulo e Santos. São aonde essa rede de lojas tem aí pelo mundo, ó. Tem Londres, Paris, aí aqui em São Paulo e Santos, certo? Na letra C, ele pede lá, descreva a imagem presente, né, no anúncio. Ele tá pedindo para vocês o quê? Descreverem essa imagem do anúncio. Então, o que vocês vão colocar? O que a imagem está mostrando? Agora vocês vão fazer uma análise. A prof colocou aqui, que é uma loja de artigos e roupas femininas, né? Então, é isso que ele vai trazer para a gente, tá bom? Na letra D, ele está pedindo para relacionar o anúncio com a frase a seguir. As revistas e a publicidade do início do século XX costumavam aconselhar as mulheres sobre os padrões de beleza, de moda e de comportamento da época, tá? Aqui é uma resposta pessoal, tá? O que vocês precisam colocar? Quais os padrões de beleza que eram vindo tratados aí e que algumas coisas permanecem até hoje, né? Então, a gente tem que colocar os padrões de beleza que era imposto para a mulher no século XX. O que era lá os padrões de beleza, né? Que a mulher tinha que saber se vestir, tinha que saber se comportar, tinha que saber ser uma boa dona de casa, ser uma boa mãe, né? Então é isso que vocês precisam relacionar, tá? Então é uma resposta pessoal e vocês vão ter que pôr
esse relato de vocês, tá? A prof vai aproximar aqui, acho que vai cair os Papai Noel. Caiu. Ó. Aí o que vocês vão fazer? Agora vocês dão pause na tela, tá? E daí tiram um print ou param aí e vão copiando as respostas. Vocês precisam enviar para a prof, tá? Essas respostas aí para a prof poder anotar. Tudo bem? Certo? A prof vai esperar aí uns 2 segundinhos. A prof, vocês dão pause. Certo, galera? A nossa aula de hoje é isso, tá? Um beijo, um queijo. Até a nossa próxima aula, tá? Beijo, galera!